As oportunidades no mercado de tecnologia vêm crescendo ano após ano. Essa área é, sem dúvidas, muito promissora. O último relatório da Brascom, de dezembro de 2021, estimou que até 2025 as empresas de tecnologia vão demandar aqui no Brasil mais de 700 mil vagas. É bastante coisa. Mas como será que você pode aproveitar essa onda de oportunidades? Qual é a melhor forma de criar uma estratégia para entrar ou para se desenvolver nesse mercado? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, que tem o apoio da Hotmart. Hoje a Hotmart tem mais de 100 vagas abertas na área de tecnologia em diferentes níveis de senioridade. A Hotmart tem uma cultura que se baseia em 3 pilares: autonomia, liberdade e love. Se você se identifica com esses valores, não deixa de conferir o link que está aqui na descrição e inscreva seu currículo. Na hora de iniciar uma estratégia de carreira, a gente precisa observar pelo menos 3 áreas principais. Onde a gente está, em que momento a gente está da vida, que condições a gente tem financeiras, de tempo, onde a gente quer chegar, né? Qual é o nosso sonho, a nossa vontade, se a gente quer ser cientista de dados, engenheiro de dados, desenvolvedor front-end e, principalmente, o cenário do mercado de trabalho, para a gente entender quais passos a gente precisa dar para chegar no nosso objetivo. É muito legal que você observe aqui que eu falei passos, porque a gente vive um momento no mundo, né, que é muito imediatista, a gente quer as coisas para ontem, a gente acha que os resultados precisam ser imediatos de fato e que se a gente tem 25 anos e não está milionário e super feliz e satisfeito, de repente a gente é um fracasso e a vida está longe de ser exatamente isso. A gente tem bem mais tempo do que parece para conseguir dar os passos que a gente tem que dar e executar as coisas na nossa vida, e se você, assim como eu, não é um herdeiro, você provavelmente vai trabalhar ainda por bastante tempo, então a gente pode respirar, né, e planejar os passos que a gente vai dar para ser mais certeiro do nosso objetivo. É legal a gente começar percebendo que é muito importante a gente fazer uma leitura correta sobre o mercado de trabalho. E tem uma premissa que eu acho que às vezes passa despercebida ou é ignorada, principalmente por quem está começando, que é o fato de que existem posições no mercado de trabalho que não são posições de entrada, são posições, né, são vagas que exigem, né, que esperam que você tenha uma maior maturidade, experiência de trabalho para poder ocupá-las. Por exemplo, em muitas das áreas que a gente conversa aqui, ciência de dados, engenharia de dados, segurança da informação, indústria de jogos, são exemplos de áreas do mercado de tecnologia que costumam exigir profissionais mais especializados, com certeza, mas também com um pouco mais de tempo de estrada. Inclusive, você pode comprovar isso aí. Se você fizer agora uma pesquisa nessas áreas, você vai ter dificuldade de encontrar vagas para pessoas mais iniciantes. E também você vai observar que são vagas que costumam pedir uma extensa lista de requisitos e de habilidades. Algumas delas vão exigir uma formação, né, uma graduação, às vezes até um mestrado ou um doutorado, dependendo da posição dentro da empresa. Mas isso já indica, né, que essa empresa que está querendo contratar uma pessoa para essa posição espera que essa pessoa tenha uma bagagem maior, que não é uma pessoa que está bem crua dentro do mercado. E se você tem curiosidade de saber o que você precisa para trabalhar na área de dados, por exemplo, além de olhar vagas, você pode conferir um vídeo que a gente já fez aqui no canal com profissionais da Hotmart, inclusive o Paulo Vasconcelos, que é especialista de Machine Learning, o Gabriel Lages, que é diretor da área de dados lá na Hotmart, e a gente conversou com ele sobre esses assuntos. Você vai entender, inclusive, quais são os principais desafios dentro da área de dados de uma grande empresa e por que esses profissionais, né, são tão exigidos. Além disso, a gente pode estender o nosso raciocínio, né? A gente pode pensar, por exemplo, na área de segurança da informação. Hoje mesmo eu vi uma notícia de um grande e-commerce que sofreu um ataque hacker, e isso é bastante sério, né? Causa danos para as empresas. E não é muito difícil a gente entender por que não é comum pessoas menos experientes, mais iniciantes, estarem nessa área. Então esse é um exercício que faz sentido você fazer, né? Se você tem um objetivo, você quer chegar em algum lugar, por exemplo, quer ser cientista de dados, você pode fazer esse exercício de pesquisar vagas e procurar, né? Entender dentro do mercado de tecnologia se para essas vagas que você está procurando, existem mais vagas para pessoas mais maduras, mais vagas para pessoas mais iniciantes. Eu tô falando madura não no sentido de idade, mas no sentido de experiente mesmo dentro da área.
Se você fizer isso para as áreas que eu citei, você vai encontrar poucas vagas ou até nenhuma para pessoas iniciantes. Isso significa o quê? Que se você é iniciante, você não pode ser um cientista de dados ou um engenheiro de dados, que você tem que desistir do seu sonho? Não. Isso significa que você vai precisar entender quais são os passos intermediários que você vai ter que dar para chegar no seu objetivo. Se você está zerado, por exemplo, existem algumas coisas. Existe uma estrada que você vai ter que percorrer de estudo, talvez até, dependendo, entrando no mercado em outras posições para se desenvolver. Ok, se existem posições que não são de entrada no mercado via de regra, existem também as posições em que você consegue encontrar vagas de diferentes senioridades e que também você consegue encontrar vagas em maior quantidade. Como é que você pode saber, né, que posições são essas? Existem relatórios, levantamentos que podem nos ajudar com isso. Então eu tenho aqui, por exemplo, um relatório da Revelo, que nos diz quais são as áreas mais demandadas no mercado. Então, quais são as especialidades mais comuns dentro da área de desenvolvimento. E o resultado da pesquisa que eles fizeram indicou que 24% das pessoas, né, ocupavam uma vaga de desenvolvimento back-end, 26% full stack e 16% front-end. Então, só aqui dá mais de 65%, né, das pessoas que eles entrevistaram, que, se eu não me engano, foram mais de 27 mil pessoas. E isso retrata, de fato, a percepção que quem já está no mercado tem. Então, de fato, a maior parte das vagas disponíveis hoje são nessas áreas, back-end, front-end ou full stack. E se você fizer uma pesquisa também mais atenta, você vai observar que a maior parte dos cursos de formação, bootcamps, que são focados em empregabilidade no mercado de tecnologia, também estão voltados para essas áreas e para as tecnologias que se relacionam com essas posições no mercado de trabalho. Isso também facilita, né, a sua entrada, porque você tem uma maior disponibilidade de opções para se preparar, para estudar, para alcançar esse objetivo. Inclusive, existem opções em que você pode pagar o curso, né, ou a formação só depois que você consegue seu emprego, por exemplo. Então, facilita bastante mesmo para quem não tem o poder aquisitivo, né, a estabilidade financeira para se bancar por meios próprios. Olhando para essas informações, você já consegue desenvolver uma estratégia mais viável, né, mais verossímil, que condiz com a sua realidade para você chegar no seu objetivo. Você vai conseguir estimar quanto tempo, quanto dinheiro, quanto recurso você vai precisar empregar para chegar onde você quer chegar. Então, vamos pensar num exemplo mais concreto para a gente aplicar esse racional que eu acabei de conversar aqui com vocês. Então, suponha que você é uma pessoa que tem o desejo de ser engenheiro de dados, você está zerado e você também não tem estabilidade financeira, então você tem um interesse em empregabilidade rápida. O que você tem que fazer, né? Como montar uma estratégia para atingir esse objetivo? A primeira coisa que você pode fazer, independente do quanto de informação você tem sobre essa sua posição que você quer atingir, é pesquisar vagas em empresas para você entender quais são os requisitos mais comuns e entender, né, ali já depreender dessa busca qual é o nível de senioridade que eles estão buscando. Então, geralmente, se a vaga tem, né, muitos requisitos, isso implica que a pessoa teve tempo, né, de adquirir esse conhecimento, de estudar. Então, isso também já aponta que eles querem uma pessoa mais experiente. Fora o fato de que as vagas, algumas vezes, vêm com a descrição, né? Se eles estão procurando uma pessoa júnior, pleno ou sênior. Então, isso também é um indicador que facilita. Por nosso exemplo, eu vou abrir aqui o site da Hotmart, onde eles descrevem a vaga de engenheiro ou engenheira de dados. E aqui a gente já encontra os requisitos para se candidatar. Então, ter experiência com programação Java ou Python, conhecimento em banco de dados, NoSQL e SQL, computação em nuvem com AWS, práticas de DevOps, infraestrutura, arquiteturas e estruturas de dados. Aqui os desafios que a pessoa vai ter no seu dia a dia. E interessante observar que eles colocam aqui um diferencial, né? O que é desejável? Então, modelagem dimensional de dados, experiências em pipelines e fluxos de dados, conhecimento em Big Data, incluindo Hadoop, Spark, Airflow, experiência nas ferramentas de stack de dados da AWS, Athena, Glue, Redshift, MR, Kinesis, DynamoDB, etc. Ter atuado previamente na construção de um data lake, experiências em ferramentas de monitoramento como Grafana e controle de versões com Git. Ufa! É bastante coisa, assim. E olhar para tudo isso aqui já indica que essa vaga exige uma pessoa com um pouco mais de experiência. Afinal de contas, absorver isso aqui tudo de conhecimento
Ter uma experiência prévia, por exemplo, construindo data lake, exige uma experiência de trabalho prévia, né? Exige que a pessoa tenha certa maturidade. E é aí que, se você está zerado, você tem que entender que talvez não seja viável você focar para logo de cara, a sua primeira oportunidade ser em engenharia de dados. Você vai ter que criar objetivos intermediários que te levem a esse caminho. Então, por exemplo, a gente olhou aqui, experiência com programação Java ou Python, banco de dados, estrutura e arquitetura de dados. Esses são requisitos que a gente encontra também em uma vaga de desenvolvedor back-end, por exemplo. E obviamente que eu sei disso porque eu já estou no mercado de tecnologia, mas aí cabe a você também pesquisar, né, outras possibilidades de vagas, olhar conteúdos, né, vídeos no YouTube que expliquem o que você precisa para trabalhar em uma área ou outra, quais são os requisitos, qual é o perfil de profissional que cada posição vai exigir. Tem muitos conteúdos falando sobre isso. A gente tem conteúdo aqui, inclusive com a própria Hotmart, falando sobre diversas áreas da empresa. E isso tudo vai te ajudar a ter mais informações. Mas abrindo aqui também a vaga de back-end da Hotmart, a gente vai perceber que existem fatores em comum. Então, Java, banco de dados, SQL, tem algumas outras coisas a mais aqui também, mas tem bastante coisa que se relaciona, né? Até porque o engenheiro de dados, ele tá ali lidando com o back-end, só que voltado para a área de dados. Então, a parte de AWS, eles vão pedir desenvolvimento web também aqui, ok, que é bem comum no mercado. Mas o ponto é que tem lógica você focar, né, mirar na estratégia de trabalhar como desenvolvedor back-end antes de ser engenheiro de dados, de modo que, inclusive, você consiga usufruir desses programas de formação, esses cursos e bootcamps que estão sendo oferecidos em grande quantidade no mercado de tecnologia hoje, focados em empregabilidade. Então, você consegue ter essa estratégia que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho um pouco mais rápido, né, que é o que você precisa, dado que a gente está pensando aqui numa pessoa que precisa de estabilidade financeira antes de qualquer coisa. E aí, um próximo passo é você continuar se aperfeiçoando, estudando, agora com um pouco mais de dinheiro, talvez investir em cursos, para dar esse passo de sair de ser um desenvolvedor back-end para engenheiro de dados. Lembrando que isso daqui que eu fiz é um exercício, né, um exemplo. Precisa ser exatamente esse caminho? Não. Você pode encontrar outros caminhos? Sim, mas o que eu quero é que você se disponha a encontrar outros caminhos e perceba que, na maior parte das vezes, a jornada não é linear. Para quase ninguém a jornada é linear. Então, seja se você vai colocar como seu plano fazer uma faculdade, se você tem mais tempo para adquirir seu objetivo, ou se você vai inverter, né? Você vai entrar primeiro no mercado e depois você vai passar pelo desafio de estudar e trabalhar para chegar num outro ponto, você vai ter que raciocinar, pensar algo que te faça chegar onde você quer chegar e, preferencialmente, né, você focar no seu caminho e evitar se comparar com outras pessoas, porque isso tende a roubar muito, né, da nossa energia que a gente tinha para direcionar o nosso objetivo. Então agora eu quero saber se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou a pensar melhor a sua estratégia. Se você está nesse momento, né, de criar uma estratégia, não deixa de conferir o site da Hotmart. Eu mostrei 2 vagas aqui no site deles, mas são muitas, né? Então vale muito a pena conferir, até para você aprender sobre esses diferentes perfis de cada área, o que cada área exige, né? O site da Hotmart tem essas informações, cada vaga tem uma descrição extensa em que você consegue aprender até sobre a área fazendo essa busca. E compartilha comigo aqui nos comentários quais são os seus próximos passos na carreira. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima!